Vamos fazer aqui um apanhado do exercício e mostrar aqui as soluções, o que é que vai acontecendo à medida que se vai resolvendo o problema. Portanto, vocês têm aqui os conjuntos de dados de input e aqueles que foram criados. Portanto, o primeiro passo, o primeiro critério era relativo ao uso do solo. Portanto, usou-se de facto o uso do solo, não a carta de solos. Fez primeiro, limitou-se o uso do solo apenas à zona do Conselho de Cascais, por aqui o OpenStreetMaps por baixo. Depois fez então a seleção do uso adequado e ficou-se apenas com esta região. Vou tirar aqui o limite do conceito para se ver sobre o OpenStreetMap. Depois o que se fez foi pegar na carta de solos e fazer o cruzamento com a produtividade do solo para depois selecionar os solos, o tipo de solos adequados, o que dá esta carta aqui. Portanto, foram eliminados aqui solos, tipos de solo que eram considerados ou não tinham classificação ou que eram de... Desculpem, não é esta, é esta aqui. Esta é que é a carta já com os solos ou de baixa ou de média produtividade. Depois, com um clip, pode-se então juntar os dois critérios, e isto, portanto, é o resultado deste clip, em que se obteve uso e solos adequados, portanto, as zonas em que ambos os critérios se verificam. A seguir, fez então os buffers da rede viária para depois eliminar esses buffers a este uso solos adequados. Portanto, relativamente à rede viária, tínhamos visto aqui num vídeo como fazer. Obtiveram-se os buffers da rede viária, que aliás com a opção dissolve para obter apenas uma única feature. E a questão agora é remover aqui os buffers da rede viária ao uso e solos adequados. Isso deu origem, essa operação é uma operação de diferença, não é? Portanto, está aqui disponível aqui neste conjunto de operações de geoprocessing. E esta operação demora algum tempo, porque, como estão a ver, ambos os conjuntos de dados são relativamente complexos, portanto, isto demora algum tempo a completar-se. O resultado é este conjunto de dados, aqui que vemos a ocre, então a ver que os buffers já foram, da rede viária, já foram removidos. O ponto seguinte tem a ver com o facto de nós queremos calcular a área de cada uma destas regiões e também saber se são ou não atravessadas por linhas de água. E nesta altura não conseguimos fazer isso, porque se eu, por exemplo, tentar selecionar aqui uma região, vou aqui selecionar este conjunto de dados, então ver que tudo isto é considerado uma única feature. Portanto, temos aqui features multipart. Para resolver esse problema, o que se faz é primeiro uma dissolução para ter uma única feature e depois a conversão do multipart para single part para desagregar essa feature única em features que sejam espacialmente conexas. Portanto, esta primeira operação de dissolução também está aqui aqui no Geoprocessing Tools. É uma operação de dissolução sem escolher nenhum dissolve field, portanto vai originar uma única feature. E o resultado dessa operação está aqui, em que se eu agora for selecionar aqui uma feature, vou ver que tudo isto, aqui a tentar, tudo isto é uma única feature. Esta tabela tem apenas uma linha, portanto só há uma feature neste conjunto de dados. E depois disso foi então, geometricamente parece a mesma coisa, tem a mesma localização, mas agora
se eu selecionar, cada zona espacialmente conexa é agora uma feature. Isto foi feito, portanto, aqui com esta ferramenta Multipart por Single Part. Não tem nada especial, é só escolher aqui neste caso, aquele que resultava de dissolução e aplicar esta função. Pronto, agora que cada feature, cada zona espacialmente conexa é uma feature, podemos verificar se essas features são atravessadas por linhas de água do tipo river ou stream. Vou aqui apagar para se ver melhor. São apenas estas. Portanto, isto corresponde a ter feito uma seleção aqui no conjunto de dados das linhas de água para escolher apenas os valores river e stream e obtivemos este conjunto de dados river stream. E agora vamos com uma seleção por localização escolher as features deste conjunto de dados que se interceptam pelo menos alguma linha aqui do river stream. Portanto, esta operação é uma operação de seleção por localização. A maneira mais fácil de fazer é usar este botão. Se não for este botão, ela também está disponível aqui no Research Tools, no menu Vector, Select by Location. E, portanto, eu vou aqui selecionar das features do adequado, mas já em single part, apenas aquelas que interceptam linhas do conjunto de dados River Stream. Tá bem? E criar uma seleção e salvar essa e depois exportar essa seleção. O resultado dessa seleção é este conjunto de dados chamado ADEC linhas de água, bem, que vamos ver aqui, que, portanto, só vai incluir o subconjunto das features do ADEC Simple que atravessam estas linhas de água. Pronto, já não vamos precisar disto. Finalmente, vai ser necessário adicionar aqui ao ADEC linhas de água o valor da área de cada polígono. Isso pode ser feito de várias formas. Uma maneira de realizar isto é utilizar aqui uma função add geometry attributes. Portanto, o que esta faz cria uma nova, mas tem aqui vai ter aqui em particular a área de cada feature. E portanto vamos fazer isto, aplicar isto ao ADEC linhas de água para obter a área. Se eu aqui for ver, o ADEC linhas de água já tem uma coluna para a área, tem outra para o perímetro, que não vamos utilizar. E finalmente aqui para chegar ao resultado final, eu vou voltar aqui a pôr OpenStreetMaps, são as features entre aquelas que já tinham sido selecionadas, as features que têm uma área superior a 30 hectares, ou seja, a 300 mil metros quadrados. Isto foi obtido fazendo, portanto, uma seleção das features que, em função da área, podem ver aqui que, quando tinham as áreas calculadas, colocamos as áreas por ordem decrescente, vamos ter aqui 7 features com área superior a 300 mil metros quadrados. E são essas que estamos aqui a selecionar para o resultado final. Pronto. E agora o decisor, com base nisto, já agora é sempre importante, quando faz um exercício deste género, de olhar para o resultado em cima de uma imagem de alta resolução, porque isso permite-nos ter uma ideia da
enfim, se o resultado faz sentido ou não, não é? Portanto, ao ver que de facto aqui parecemos estar a utilizar apenas zonas do tipo do uso do solo que nós pretendíamos, longe dos que não incluem os buffers das estradas, e que satisfazem as outras condições, como por exemplo, aqui é difícil ver, mas como por exemplo serem interceptadas por linhas de água do tipo que tínhamos escolhido. Está bem? Agora o decisor pode olhar para estes resultados e tomar uma decisão, não é? Qual é que é a melhor zona para construir o tal equipamento de recreio.